Ou seja, uma espécie de um juizado de conciliação prévio. São os que vêm sendo chamados hoje em dia de juizados informais de conciliação. E a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, está satisfeita com o resultado até agora alcançado e que está corporificado neste projeto de lei? A nossa associação, a AMB, montou uma comissão de juízes para colecionar as sugestões de toda a magistratura e encaminhar tanto para a comissão de juristas como para a comissão agora de senadores que analisam o projeto. O que a entidade de imediato observou? A entidade de imediato observou que o texto do ora anteprojeto, agora do projeto, ele é muito bom, ele vem com uma série de inovações, mas como todo trabalho merece algum reparo. Mas o que é de se ressaltar é que os avanços são muito grandes, mas ainda existem alguns pontos que merecem um debate maior. Debate este que já está sendo travado, né, dentro de uma metodologia utilizada pela própria Comissão de Senadores de realizar audiências públicas por todo o país. Então, as matérias estão sendo discutidas. Ao final dos trabalhos, a gente crê, né, que o texto vai finalmente ir de encontro, né, com a celeridade processual. E tem algum ponto de divergência do ponto de vista da AMB em relação ao conteúdo do projeto? Eu não mencionaria divergência. A AMB está nesse trabalho não para divergir, mas para construir. Alguns pontos a AMB está apresentando sugestões, como, por exemplo, a realização de conciliações não no início do processo, mas antes. As partes poderiam ajuizar demandas, mas precisariam passar por um chamado juízo de conciliação prévio, tentando a conciliação entre as partes, obviamente presidida por um mediador, não conseguindo o alcance, né, da solução amigável do litígio, aí sim bateria as portas do Poder Judiciário para que a máquina judicial se movimentasse para solucionar aquela controvérsia. E entre as teses propugnadas pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, e as teses propugnadas pela OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, há divergências a serem destacadas? As divergências são bem pontuais, né? O interesse de ambas as classes, como também do Ministério Público, como também da classe dos servidores do Judiciário, é o mesmo: o aprimoramento da atividade jurisdicional. Esse interesse é comum. Então, o espírito de cada entidade que representa as categorias é o mesmo. Agora, pontualmente, como vivemos numa democracia, no Estado democrático, há algumas discussões ou divergências, mas nada, né, que venha a colocar em xeque as linhas mestras do projeto que está em tramitação aqui nesta casa. Doutor Tiago, como você mesmo se referiu, boa parte do contencioso jurídico dos processos que estão tramitando aí, abarrotando os tribunais, advém de decisões tomadas pela administração pública que protela indefinidamente, através de recursos, sentenças que às vezes foram prolatadas em favor do cidadão, mas a administração fica ali recorrendo indefinidamente. O novo projeto do CPC trata dessa questão? Trata sim dessa questão. A gente já foi diagnosticado, né, já foi feito um estudo em números e efetivamente o maior cliente do Poder Judiciário é o próprio Estado, o Estado no sentido amplo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, já se avançou muito nas esferas governamentais. Muitas das entidades estatais já criam determinadas orientações em forma de súmula para nortear os advogados públicos naquelas questões específicas, não se interpor recurso, porque a matéria já é consolidada. Mesmo assim, com esse passo, ainda existe muito a avançar. Porque não se admite que o principal usuário do sistema judicial seja o poder público, ou seja, que o principal descumpridor da lei seja o poder do qual emanou a lei. Então, a gente acha que tem como evoluir, principalmente diminuindo os chamados privilégios ou prerrogativas da Fazenda Pública. Por vezes, os privilégios ou prerrogativas da Fazenda Pública, eles vêm para aumentar demasiadamente os prazos processuais em favor da Fazenda Pública, em detrimento da parte que postula a aplicação do direito. E a Advocacia da União tem recebido bem esse tipo de mudança a ser introduzida na lei?
As advocacias públicas, elas também estão imbuídas do mesmo sentimento, da melhoria do sistema judicial. Mas elas argumentam que essas prerrogativas não são em favor dos advogados públicos, mas de toda a sociedade. Vai caber às casas legislativas procurar um ponto de equilíbrio entre um mínimo de garantia para que a Fazenda Pública não possa ter fragilizado a sua defesa e juízo, mas também respeitando o particular que precisa de uma resposta em tempo razoável. E o excesso de formalismo, que sempre foi uma característica do nosso Poder Judiciário, nesse novo projeto de código, também está sendo combatido? Está. Um dos objetivos norteadores dessa onda reformista é a simplificação, né? Por exemplo, a nossa associação está sugerindo que se diminua ao máximo a prática de atos meramente formais por conta dos serventuários. Por exemplo, instaurada uma ação chamada de inventário. A ação de inventário é aquela onde há a sucessão dos bens deixados por uma pessoa que falece. Os herdeiros vêm a juízo para propor a sucessão dos bens. O inventariante é um dos herdeiros que funciona como uma espécie de coordenador ou administrador do patrimônio até que o patrimônio seja dividido. No ato de indicação do inventariante, a lei processual ainda vigente prevê que a secretaria ou o cartório lavre um termo de compromisso. No nosso entendimento, na nossa opinião, esse termo de compromisso seria dispensável, porque os herdeiros constituírem um advogado, ao indicar o inventariante concordar com essa indicação, ele já está sabendo que tem o compromisso de pleno direito de honrar com aquele mistério, sob pena de uso das sanções que a lei processual prevê. Você se diria, então, otimista em relação ao resultado desse trabalho? Eu diria muito otimista. Toda a comunidade jurídica aplaudiu, festejou, né, a constatação de que precisamos de um novo Código de Processo Civil. Nada contra o atual Código de Processo Civil vigente, que tecnicamente é perfeito, mas precisa se adaptar à nova realidade. E uma lei que não espelha a realidade em que vive não é a lei que consegue atingir a finalidade para a qual foi publicada. E você acredita que o projeto será votado no Senado ainda no transcurso da atual sessão legislativa? O cronograma firmado pela comissão temporária presidida pelo senador Demóstenes, cujo relator geral é o senador Walter Pereira, prevê que ainda este ano, em novembro deste ano, será apresentado o relatório e em dezembro deste ano será encaminhada, né, para votação no plenário. São os prazos regimentais, o cronograma regimental. O Senado pode rever a qualquer momento, tem essa liberdade. Mas a gente espera que no prazo mais curto a discussão volte à tona, a comunidade jurídica como um todo se engaje na discussão como vem se engajando e o resultado seja o melhor possível para toda a nossa sociedade. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o juiz Tiago Brandão de Almeida. O tema da nossa conversa foi o novo Código do Processo Civil, que está sendo amplamente discutido pela sociedade como um todo e que está tramitando aqui no Senado Federal. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas já sabem como fazê-lo. Basta acessar o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.